Salve! E aí, como foram suas leituras neste mês do horror? Eu li alguma coisinha e a gente vai falar sobre isso já já, não saia daí. Bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje vou dar uma geral aí nas leituras, nos livros que eu li nesse mês de outubro. Alguns já comentei aqui no canal, vou deixar os links para você. E você também pode interagir aí comigo, deixando as suas sugestões. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Para entrar em contato comigo, tem todos os contatos aí na descrição do vídeo. E você também pode entrar em contato comigo pelo Telegram. Então vai lá. Faça parte do grupo aí, o Marcador também no Telegram, tá certo? Vamos lá falar então dos livros que eu li nesse mês. Eu comecei numas de horror aí e peguei essa coletânea, os 13 melhores contos de vampiros da literatura universal. Esse livro aqui, na verdade, eu tenho ele há muito tempo já aqui na estante e comprei ele, na verdade, por causa de um outro conto que eu li há muitos anos atrás. Em 1985, eu colecionava os livros da Brasiliense, esses cantadas literárias. E daí, numa época, eu comprei esse Carmilla, do J. Sheridan Le Fanu. E é sensacional, é um conto que eu gostava muito. E daí, quando eu estava folheando esse livro aqui, eu vi que tinha uma outra tradução de Carmilla que era muito mais bacana nesse livro. Acabei comprando, mas ficou aqui na estante. E daí, nesse mês do horror, como todos os canais estavam falando sobre livros de terror e tal, eu falei, vou começar lendo também, mas não consegui encarar até o final do mês, não, só literatura de horror aí. Acabei lendo outras coisas também. Mas esse livro é muito interessante. Além desse conto o Carmilla, que é um conto muito, muito bacana, é um dos primeiros contos góticos eróticos, eu acho, da literatura de horror, de terror. E esse livrinho, ele tem uma apresentação do Rui Castro, que ele diz o seguinte: Carmilla envolve não apenas vampirismo, mas também lesbianismo e a posse física, mental e emocional de uma mulher pela outra. É o protótipo do gótico erótico. Realmente é uma história muito, muito interessante, te envolve muito. A Carmilla é uma vampirinha assim, que te deixa tenso. O livro é muito bem escrito e essa outra tradução que eu consegui aqui, ela é muito bacana, então a leitura flui muito bem. E nesse livro aqui tem outros contos maravilhosos que agora lendo também acabei descobrindo. Tem um conto anônimo alemão aqui que abre o livro, que é O Estranho Misterioso, que é muito legal. Tem um trecho aqui, O Hóspede de Drácula, do Bram Stoker. Eu acho que esse conto, ele na verdade é um capítulo que talvez tenha sido meio tirado ali do original do Drácula, do Bram Stoker. Tem um conto do Gautier também, A Morta Apaixonada, que é muito bacana, a história de um padre que é perseguido por uma vampira. O cara fica completamente alucinado. Muitos contos legais. Gostei também muito do O Quarto na Torre, que é tenso, sensacional. A gente tem aqui Anne Rice, tem muita coisa aqui do século XIX, mas também tem umas coisas mais recentes. Tem um conto da Anne Rice chamado O Senhor de Raplin Gate, que é muito bom. E tem também o Richard Matheson com aquele clássico Eu Sou a Lenda. Muito boa aí se você gosta de literatura de terror, suspense. Esse livro aqui é uma boa sugestão, é uma edição da Ediouro. Não sei se está em catálogo ainda, mas foi fácil achar quando eu comprei, não faz tanto tempo assim. E daí, tentando ainda aí numas de literatura de terror, aí acabei pegando essas obras completas que eu tinha aqui do Edgar Allan Poe. Já tinha lido muita coisa daqui, claro que não li esse livrinho todo, ele parece uma bibliazinha, né? Mas reli aqui dois contos clássicos do Edgar Allan Poe, o Morella, Os Dentes de Morella, que é sensacional, e também li um outro conto dele, que é o Berenice, que também é muito bacana, e vou deixar aqui para seguir lendo aqui. Aqui tem as poesias do Edgar Allan Poe, tem muita coisa bacana nesse livrinho aqui da editora Aguilar. E daí depois, como desencanei de ficar lendo livros de terror, caí numa biografia de rock and roll, fui ler aí o Ascensão do Van Halen. Esse livro também é muito bom.
da editora Madras, foi escrito aí pelo Greg Renoff, e aqui ele vai contar a história do Van Halen, não é aquele tipo de biografia que vai de disco a disco da banda, vai falar de turnês, nada disso. Aqui ele vai pegar a história do Van Halen antes do sucesso, os irmãos Van Halen aí, o Alex e o Edward Van Halen nas suas primeiras bandas, nas festas, né? O Van Halen, eu falo Van Halen, né? Tem gente que fala Van Halen, eu misturo um pouco, mas gosto de falar Van Halen. O Van Halen era uma banda de festas na Califórnia, tocavam em muitas festas, né? E começaram a conquistar um público grande tocando nessas festas. Então aqui a gente vai acompanhar toda essa formação desses dois meninos, desses dois músicos talentosíssimos, e até a gravação do primeiro disco do Van Halen, onde eles conseguem ali um contrato com a gravadora. Então é uma bela história de rock and roll, a ascensão do Van Halen, ou do Van Halen, se você preferir. É uma boa biografia aí da banda. Daí depois mergulhei no Espírito da Cidade, uma releitura também, mas já não lembrava muito da história. E esse livro ele tem uma história interessante porque nos anos 90 uma amiga, a Fabiana Ferraz, ela me emprestou O Espírito da Cidade e disse que eu ia gostar muito do livro porque tinha a ver com música e tal. E ela disse, você vai achar muito bacana. O livro é do Carlos Munhoz. Esse livro, depois que eu li, ele é de 98, passou muito tempo, ele começou a voltar na minha memória, assim, aquele livro, O Espírito da Cidade. Eu procurava em sebo e nunca achei o livro. Daí o que eu fiz? Entrei em contato com o Carlos Munhoz e ele me disse que esse livro foi uma edição de autor, né? Foi editado pela Vortex, mas é uma editora do autor. E ele fez pouquíssimas cópias, eu acho que foram 200 e poucas cópias. Então é um livro raríssimo e merecia uma reedição. Falei para ele, tem que arrumar uma editora aí, atenção editoras, é uma bela história, esse livro merece uma reedição. E daí eu falei com o Carlos Munhoz e ele acabou me mandando um link, falou, acabei achando uma cópia lá na estante virtual. Daí eu peguei e comprei o livro e fiz uma releitura dele em um dia, assim, estava tão ansioso para reler aí o Espírito da Cidade. Porque aqui a gente vai acompanhar uma história muito legal. A história de um jovem que, com um amigo, vai montar um bar, uma casa noturna, que tem muito a ver com Madame Satã. Se você viveu aqui em São Paulo nos anos 80, Madame Satã existe até hoje, né? Mas é uma casa lendária aqui de São Paulo, Madame Satã, e aqui no livro a gente vai ter a Lúcifer. Esses dois sócios vão montar uma casa chamada Lúcifer, num casarão ali no Bexiga. Então a gente vai acompanhar a história das pessoas que circulam ali, né? Os punks, os alternativos, os intelectuais, então várias tribos se misturando ali. E no meio dessa coisa toda tem a lenda de que essa casa Lúcifer tinha morado uma velha bruxa ali, então era uma casa meio mal assombrada. E a gente vai conhecer aqui um cara chamado Max, que é um motoqueiro meio punk, um cara bonitão, que cai muito na graça das mulheres, tem um bom papo com os caras, então todo mundo gosta do Max, mas o Max ele tem uma aura meio misteriosa, ninguém sabe de onde ele veio. Ele diz que é fotógrafo, que morava fora do Brasil, veio do Sul, depois foi morar fora do Brasil, mas esse cara ele desaparece, às vezes ninguém sabe onde ele mora, e ele tem essa aura mesmo assim de ser parece o tempo todo você fala, esse cara é um espírito mesmo, é um fantasma, né? E o Carlos Munhoz, ele soube amarrar muito bem essa história com o clima ali dos anos 80, né? Com tudo que rolava nos anos 80. Então é uma boa história, cheia de bons personagens e um bom enredo aqui. Tem uma pegadinha de suspense também. É muito boa essa história do Espírito da Cidade, do Carlos Munhoz. Infelizmente é um livro dificílimo. Se você achar por aí, pegue, que eu garanto que você vai ter uma boa leitura. E daí, falando com o Carlos Munhoz, ele acabou me mandando o livro mais recente dele, que foi publicado ano passado, que é o Teoria e Prática de um Amor Verdadeiro, que saiu pela editora Labrador. Eu vou ler esse livro agora, nesse mês, e vou bater um papo com o Carlos Munhoz. Primeira entrevista aqui no programa, a gente vai falar sobre o Teoria e Prática de um Amor Verdadeiro, que parece ser também um bom livro, vai ser uma boa leitura. Então esse aqui é para o mês que vem. E daí depois fui ler Jack London, um dos grandes
da literatura americana. Tenho muita coisa do Jack London, fiz vídeo aqui no canal, inclusive desses livros que eu falei, o Van Halen também tem vídeo aqui no canal. E o Jack London, eu acabei lendo aí o Andarilho das Estrelas e também fazendo um vídeo aqui para o canal, que é um livro sensacional. Quero reler a obra do Jack London. Foi um dos primeiros escritores, um dos caras que realmente me fez mergulhar ali nessa coisa de gostar de livros e de querer ler o tempo todo. E era um cara que também escrevia muito, né? Lia muito. Então aqui no Andarilho das Estrelas a gente vai ter uma história. O Jack London ele vai criticar bastante o sistema penitenciário nos Estados Unidos nessa época. A história se passa ali na década de 20 do século passado. Mas aqui também tem uma história que está ligada a uma coisa de viagem a vidas passadas. Independente de se você acredita ou não em vidas passadas, o Jack London, como era um bom contador de histórias e de aventura, ele conseguiu criar uma bela história em cima dessa coisa de viajar para outras vidas. E aqui a gente vai acompanhar a história de um professor universitário que comete um crime, é condenado à prisão perpétua na penitenciária de San Quentin, e daí ele vai cumprir essa pena lá em San Quentin, só que vão acontecer várias coisas na história. Ele vai acabar sendo colocado no calabouço, numa camisa de força, e vai ser ali torturado várias vezes para confessar um crime uma coisa que ele não fez ali dentro da prisão. E daí, para se livrar das dores ali da camisa de força, ele vai aprender a fazer um desdobramento, um tipo de viagem astral, vai sair do corpo. E nessas viagens que ele faz, ele começa a retornar para suas vidas passadas. Então daí o Jack London deita e rola aqui nas aventuras. A gente vai para várias épocas, então a gente vai ter vários personagens. Esse cara ele teve várias vidas. Então ele vai estar, como ele vai estar ali no corredor da morte à espera de ser enforcado, porque ele não vai cumprir uma prisão perpétua, vão acontecer algumas coisas e ele vai ser condenado à morte, ele vai ser enforcado. Então ele está escrevendo esse relato no corredor da morte. É uma boa história, uma boa viagem aqui do Jack London e vale a pena. Tem vídeo aqui no canal para você dar uma olhada. E é uma boa viagem aí na literatura do Jack London. Depois emendei em mais um do Jack London. Esse eu ainda vou fazer um videozinho aqui no canal. É um livro pequenininho aqui da editora Conrad, que é o A Praga Escarlate. É uma história sensacional também. Aqui a gente vai acompanhar, a gente começa a história com um ancião, um velhinho, que está andando ali na beira de um trilho de trem já muito velho, já cresceu muito mato ali. Então a gente está num futuro, a gente está em 2073 e esse velhinho ele está com 3 netos, contando a história do que foi, né, essa praga escarlate, do que aconteceu em 2013. Essa praga dominou o mundo, as pessoas começavam a ficar com uma cor meio avermelhada e em questão de minutos, até uma horinha ali, a pessoa morria e não encontraram a cura para essa pandemia, né? E então esse velhinho ele vai estar contando essa história de tudo que aconteceu, como que era a nossa sociedade até 2013 ali. E nessa época que ele está vivendo, 60 anos depois, o mundo voltou a ser um mundo selvagem. Sobraram poucas pessoas na Terra depois dessa pandemia, pouquíssimas pessoas. Ele está ali na região de São Francisco, então as pessoas, depois da pandemia em 2013, montaram pequenas tribos e essas tribos foram casando ali entre elas e foi formando uma nova população. E daí em 2073, essa população já estava muito distante do que foi a civilização, né? Dessa civilização que a gente conhece. Então ele está lidando com uns meninos ali que são praticamente selvagens, falam um inglês ali com poucas palavras, não entendem muito o que ele fala. Como ele foi um professor, ele quer ensinar os meninos, mas eles só tiram sarro dele, assim. E ele vai então contar o que aconteceu com o mundo, né? Como essas tribos depois sobreviveram. E o Jack London, ele vai colocar muito essa coisa, né, de que
quando a sociedade vive uma situação dessa, né, primeiro vem a degradação física e depois vem toda aquela coisa da degradação moral, né, da violência, do egoísmo, né, entre as pessoas. As pessoas começam a saquear as coisas e o medo, né, quando vem uma praga, o medo que as pessoas sentem da morte. E é uma coisa que vem lá dos nossos ancestrais, né? Eu acho que na história da humanidade a gente teve aí várias pandemias, a gente sempre teve esse medo ancestral, né, de uma pandemia que dizime, que acabe com todo o planeta, que é uma coisa que a gente, eu acho que está sentindo muito hoje em dia, né? A gente, com essa coisa que a gente está vivendo também, a gente fica muito amedrontado. Então o Jack London, ele vai com esse velho ancião, esse velhinho contando essa história, ele vai colocando também, discutindo essas coisas, né, de como a sociedade se comporta em relação a essas pandemias, a essas pragas, né? E logo depois, né, ele publicou esse livro em 1912, em 1918 a gente teve ali a gripe espanhola, né, que matou muita gente, também trouxe muito medo aí. E é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, é uma maneira da gente refletir bastante também. Então eu vou fazer um vídeo para as próximas semanas aí falando sobre esse livro, mais um do Jack London aqui no canal. E li também esse mês mais um livro do Mario Benedetti. Vou deixar a capa aqui que eu li no Kobo. É uma edição da editora Alfaguara de 2012, A Borra do Café. Eu já tinha lido O Correio do Tempo, do Mario Benedetti, que é um livro de contos, e achei o escritor sensacional. Eu quero ler tudo desse escritor, gostei muito do estilo do Mario Benedetti, é um escritor uruguaio, sensacional. E A Borra do Café também é uma história muito boa. O Benedetti, ele tem essa coisa de lidar com o tempo, de rememorar a infância, a juventude. Então aqui a gente vai acompanhar a história de um cara chamado Cláudio, desde a sua infância ali com os amigos, os pais mudando de casa o tempo todo, as impressões que ele tinha dessas mudanças, os primeiros relacionamentos. Ele vai conhecer uma menina chamada Rita, que a gente não sabe muito bem se essa Rita está só na imaginação dele. Ela aparece em determinados momentos ali de mudanças da vida dele. Depois ele vai conhecer realmente uma mulher de carne e osso chamada Mariana, que vai ser o grande amor também da vida dele. Então o Benedetti vai lidar com essas memórias. É uma história muito bonita aí do A Borra de Café. Também tem vídeo aqui no canal, foi mais uma leitura aí que eu fiz nesse mês de outubro. Então é isso. Convido você mais uma vez para deixar aí as suas sugestões, seus pitacos literários aqui no canal. Não deixe de fazer a sua inscrição, apresente para os amigos. Se puder compartilhar os vídeos, agradeço muito. Curta nossos vídeos, isso é muito importante também. E a gente se fala semana que vem, tá certo? Até!